Agradeci o convite de vocês, o André, pelas lindas palavras também. E eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a questão do discurso na hora de convidar as crianças para participarem das aulas. E um pouquinho o que a André estava falando, né? Quanto mais visitas ou mais contato que a gente tiver, mais fácil é essa visita e esse convite, né? Eu sei que o André, ele é muito humilde, né? Mas ele realmente tem uma vasta experiência de visitas, não só por aqui, mas também Jardim ABC, lugares mais longe, lugares mais simples, lugares não tão simples. Então, obrigada pelas suas palavras. A minha apresentação, na verdade, eu estava pensando que fosse bem participativa, no momento que vocês quiserem participar, se vocês quiserem escrever alguma coisa no chat, eu só pode me interromper, não tem problema, a gente está aprendendo juntos e assim que com a troca de ideias, o conhecimento faz que a gente tenha mais ferramentas para poder criar desse mundo um reino espiritual, né? Então, algum tempo atrás, a Ana Paula talvez possa me corrigir, acho que uns 5 meses atrás, eu não sou boa em tempo passado, eu sou boa em tempo futuro, mas a conselheira Antonella veio visitar o Brasil e houve uma reunião na Escola das Nações com o conselheiro, ela, alguns membros de instituições e tal, e uma das coisas que me chamou e me impactou muito foi a questão dessas visitas e do ensino. Elas, a conselheira, o conselheiro, os dois, né, mencionaram que até quanto mais a gente pode saturar de visitas a vizinhança, né? Vai chegar um dia em que todas as casas serão visitadas e então os números vão parar. Então o nosso desafio, o desafio que eles colocavam era a gente tem que expandir as atividades para as outras regiões do próprio agrupamento, né? Então de repente me veio voltei para trás no tempo, né? Quando a gente tinha no plano piloto, a gente tinha no Lago Sul, no Sudoeste, atividades, né? E por causa da necessidade, a gente começou a colocar todos os esforços para a nossa querida vizinhança em São Sebastião. E, de repente, voltamos a pensar o que nós temos na minha vizinhança, cada um pensando na sua, né? Então, eu moro aqui, você mora lá, o que eu posso fazer na própria vizinhança, criar esses laços e construir uma comunidade de amigos e de pessoas que trabalham e têm conversas que são elevadas, né? E dentro desse pensamento, a nossa família pensou, e eu vou relatar um pouquinho a experiência que teve a nossa família. Antes desses 9 dias, foi aqui em casa, a gente tinha planejado ter uma festa de 19 dias, abrir uma aula de crianças aqui em casa. Só que não ia ser nem em casa, ia ser na praça, no parquinho. E, de repente, a pandemia começou, os parques fecharam, todo mundo teve que ficar de quarentena, e então a gente ficou, e agora, né? Nós ficamos umas 2, 3 semanas tentando entender o que nós poderíamos fazer. Lemos a carta da casa que falava de formas criativas, novas formas criativas de chegar à comunidade. E nós pensamos em criar alguns vídeos com histórias barrais para crianças. Então, nós entramos em contato com o pessoal do condomínio aqui, mas também de todos os blocos, e nos apresentamos e começamos a mandar esses vídeos sobre crianças, que a gente terminou chamando o grupo de Virtudes para Crianças. Ao longo de 4 meses e meio, todas as semanas a gente vem mandando histórias, citações, tentando manter um diálogo com os pais, e tem sido muito interessante.
que as pessoas que mais têm reagido e as pessoas que têm feito algum comentário no grupo que nós criamos têm sido as pessoas que a gente mesmo conhece na quadra. Então, é impressionante que como o trabalho, o fator humano é fundamental em qualquer projeto que a gente tiver. Sem esse fator humano, as coisas podem avançar. Eu sempre imaginei, puxa, como é que é o Irã? As pessoas não podem sair, eles não podem ter essa liberdade, mas a gente tem. Não é? A gente sempre faz essa comparação. Mas a gente agora também está travado, a gente não tem a liberdade que a gente tinha para fazer as atividades, né? Mas como é que pode surgir uma aula, por exemplo, Bahá'í, numa situação dessas, né? Então, nós tentamos usar a tecnologia até que uns 10 dias atrás, nós já pensamos que criamos uns laços com alguns vizinhos conhecidos, mas com pessoas totalmente desconhecidas. Tem pessoas no grupo de WhatsApp que eu nunca vi na vida. E é muito estranho manter um relacionamento assim e mantê-lo ao longo dos meses, né? Eu sempre que mando alguma coisa, eu falo, será que alguém vai sair do grupo? E muito pelo contrário, o pessoal fica firme e forte. Nós temos 9 pessoas no grupo que decidiram entrar nesse Virtudes para Crianças e estão recebendo as atividades. E esse sábado agora nós vamos começar a aula, vai ser uma aula online, pelo Zoom, e pelo perfil da pandemia, né? Mesmo tendo uma criança, vir uma aula de criança e a partir daí a gente vai tentar que a atividade cresça, né? Então, a gente vai experimentando, não sabemos se vai funcionar, não sabemos se vai dar certo, mas a gente tem fé de que em momentos desafiadores, decisões criativas e ações criativas devem ser dadas, a gente não deve ter medo de se vai acontecer ou não, a gente só faz por amor e vamos ver os resultados, né? Inclusive, se vocês quiserem mandar o convite para os conhecidos e amigos de vocês, também fiquem à vontade. Eu posso compartilhar depois, né? Eu gostaria nesse momento parar e perguntar de vocês se vocês têm tido alguma experiência também durante essa pandemia em relação a convidar amigos e crianças para as atividades, ou pelo menos ter tido alguma conversa, ou até ideias que não chegaram a colocar na prática, mas que vocês acham, olha, seria bom compartilhar e de repente pode acontecer. Boa noite, amigos. Oi. Eu conversei com algumas mães e que algumas que eu também nunca tinha visto, né? Não conhecia. Foram pessoas também da minha rua, mas que se mudaram agora recentemente, né? E eu não conhecia. Então, foi um primeiro contato, só que no caso foi pessoalmente, né? A gente foi convidar para fazer as atividades da aula de criança que uma equipe regional tá fazendo, né? Então são revistinhas, tem vídeos no Instagram, no YouTube, e eu fui explicar para elas como funcionava e oferecer, né, o programa para a família. E teve algumas casas que foram bem receptivas, de as mães dizerem que estavam procurando meios de tirar os filhos da internet, né, do celular, dos aparelhos eletrônicos. E teve até uma mãe que relatou que estava trocando, né, ao invés de usar agora as redes sociais para estudar, eles estavam agora pensando em pegar as atividades impressas na escola para talvez tirar um pouquinho, né, o filho das redes. Então ficaram muito felizes porque eles iam estar fazendo as atividades ocupados com outras coisas. E é bem interessante porque é um sentimento de como se eles estivessem desejosos por isso, como se eles estivessem esperando que a gente fosse, mesmo sem saber. Então é muito gostoso de ver que você nunca viu alguém, você não sabe quem é,
e quando você chega, você é acolhido, e ao mesmo tempo você sente que você está fazendo uma coisa que eles estavam já ali precisando, pedindo. Então, é muito gostoso. E com os pais que já vivem do mesmo jeito também. Nossa, já faz algum tempo que a gente não se vê, né? Só sendo de longe, mas E uma coisa interessante dessa experiência que a Erika está mencionando é que as mães se transformam em protagonistas na educação dos filhos, né? Até agora eram as crianças, os pais levavam as crianças até a aula e eles ficavam de fora e o professor ou professora dava aula. Agora é justamente o próprio pai ou mãe se transforma no professor. Ele recebe o material que a Erika estava falando, o apoio dos vídeos, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas dessas revistinhas que ela está falando, né? Por exemplo, tem essa aqui da lição 5 do Serião, que fala sobre a generosidade, né? Tem a citação apontilhada aqui embaixo, né? Para a criança ir escrevendo e descobrindo, né? Ele sempre fala, descubra a citação, conectando os pontos, né? Tem a história do livro 3 aqui, a Esteja por Barra. Aqui tem um espaço para fazer um desenho, e tem um jogo cooperativo, e aqui tem o desenho do livro 3, né? Contação já direitinho. Sempre os pais convidados a que entrem aqui no Instagram, no Aula Bahá'í, a história do lobo. Então, todos esses desenhos foram feitos dessa primeira parte por amigos da comunidade aqui, especialmente do Falcão Real, mas também de outros lugares. É uma revistinha assim maravilhosa, super interativa, tem perguntas, tem momentos que se juntem com seus pais, os seus irmãos, vejam como podem fazer tal coisa. Então, é voltada para a família se juntar e ter essa dinâmica de conversão de assuntos elevados que levem à prática das virtudes, né? Então, obrigada, Eliar. Então, esse conceito de mães como protagonistas, né, é uma coisa que a gente nem estava imaginando que de repente está acontecendo, bem revolucionária, realmente. Outra coisa que eu queria compartilhar, o que a gente fala quando visitamos os pais, né? Então, são vários tópicos, mas tem essa pequena apostila também, que é muito visual, que o instrutor pode utilizar. São alguns temas, e não precisa ser na ordem que está aqui, mas está em uma ordem lógica, mas vai depender muito de se é a primeira visita, ou se você já conhece a pessoa, se já conhece a fé ou não, né? Então, fala conhecendo as aulas Bahá'í para crianças. Então, tem um professor que está conversando com uma mãe e dois filhos, né? E ele funciona assim, a gente tem esse lado, que tem sempre um tema, um texto e um desenho, mas atrás tem tipo as dicas que o instrutor poderia ter para manter uma conversa. Interessante não é o instrutor, a pessoa pode ter cansado, mas manter esse diálogo, né? Que o diálogo, que haja uma interação entre as almas. Então, o primeiro tópico é a importância da educação, né? E tem as joias, né? O segundo é o conceito de que as crianças todas têm capacidades. Então, o exemplo do lápis, quando é apontado, né? Precisa de que alguém aponte também. Depois, o que falta na educação, né? Então, a criança aprende muitas coisas na escola, mas será que tem alguma coisa além de ciências, matemáticas, que a criança pode aprender e que não é ensinado de repente, né? Então, levar para o campo das virtudes. Depois, a famílias, né? E dá o exemplo de uma planta, né? E aí o instrutor pode comparar ou perguntar, né? Como é que a criança parece com uma planta, né? Se
como é que fica quando ela recebe educação espiritual. Aí ela já vai entrando a própria aula Bahá'í para crianças, né? O conceito de as crianças conversando, né? Não é como a escola tradicional, né? E mais num círculo onde gera conversa, gera interação, olhares, né? A riqueza, né? Dessas interações. E que no âmago está o desenvolvimento das virtudes, né? São faladas algumas virtudes, depois a gente explica o que é uma aula Bahá'í, em que está composta, de que está composta. Então, o coração da aula vai ser sempre a citação, né? Que é ela que vai nos levar ao objetivo da aula, e em volta delas está a oração, a música, a história, o jogo cooperativo e o desenho ou o trabalho de artes que a professora estiver fazendo, né? A gente apresenta as aulas Bahá'ís como um programa, não só como uma aulinha. Acho que no passado se falava muito de aulinha, uma coisa muito pontual, que o próprio professor criava, né? Hoje em dia nós temos um programa de educação espiritual para crianças. Vão ser 5 séries, nós temos 4 até agora. Nós temos, sim, 4 que seriam 5 a 6 anos, série 2, 7, 8, 9, 10 e depois a série 4, 10, 11, né? Então, por enquanto, estamos aí. E depois tem uma outra seção que é o que é a fé Bahá'í, né? Então, tem a citação à terra em seu país, os seres humanos e os cidadãos. E atrás algumas dicas de temas, tudo que eu fui passando, tudo tinha dica atrás, né? Então isso ajuda o próprio instrutor a manter uma conversa. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que possa falar assim por horas. Você me dá um microfone e eu não consigo desenvolver, só se eu tiver um tema de conversação e os pontos, etc, né? Então, para uma pessoa como eu, então esses pontos aqui me ajudam a manter esse discurso focado, sem eu começar a divagar e falar de coisas que não são relevantes nesse momento tão sagrado que é o momento da visita. Então, o que é a fé Bahá'í, quem é Baha'u'lláh, quais são alguns ensinamentos da fé Bahá'í, e tem também algumas orações, né, que a gente lê com os pais, e depois algumas comentários finais, né, sobre o efeito da oração, né? E finalmente perguntar se a criança já participou de alguma aula, ou se ela participa, se já viu alguma melhora na criança ou alguma característica que gostaria de comentar, ou se não participa, então a gente faz o convite para a aula mais próxima, que hoje em dia é a própria casa da criança, né? Então mais próxima do que essa. Eu fiquei. E atrás nós temos as referências de onde foram tiradas todos os textos, né? Então, eu vi que tinha os comentários, acho que foi que onde nós podemos usar, né? Então, esse material, vocês podem pedir para a própria Érica, para mim, a gente tem em PDF, né? Geralmente a gente imprime. Esse daqui a gente encadernou, mas geralmente para que fique, eram os primeiros que a gente, da primeira leva, a gente faz bonitinho, encaderna e tal, depois a gente vê que nós precisamos de muitos e os fundos pesa nos fundos, então o que a gente faz é nesse estilo aqui, que nós aprendemos, não tínhamos pensado no estilo de revista, né? Então a gente vai passando de folha. Vocês podem pedir para mim ou para a Érica e a gente manda por e-mail, né? E eu queria ver comentários, experiências, perguntas. Obrigada, Regina. Diga. Helena, você permite? Por favor, claro. Sobre esse material, esse livreto aí, eu já tive a oportunidade de utilizá-lo algumas vezes, algumas visitas. Isso antes pandemia, né? De forma presencial. E realmente ele é muito bom. Ele facilita muito e a interação, principalmente para quando você, talvez foi no meu caso, né, que eu percebi, você não conhece o que você está vendo, ele ajuda muito na interação, exatamente à medida que a gente
escolhe o que quer falar. Você disse que não necessariamente tem uma ordem, realmente, não necessariamente a gente... Não, Quer dizer, tem uma ordem, mas não necessariamente tem que usar essa ordem, sim, né? Essa sequência isso, lógica que está aí. isso. E eu percebi que é muito bom essa interação à medida que a gente utiliza dessas perguntas, né? Que a gente faz para a própria família, e principalmente quando a criança está junto, que ajuda a refletir e pensar Sim. sobre a condição mesmo da própria criança. Então, é um material excelente. Quem ainda não teve a oportunidade de utilizar, e, bem, virtualmente eu não sei como vai funcionar, né? Mas quando a gente puder trabalhar novamente de forma presencial, quem ainda não utilizou, pode utilizar, que ele realmente ajuda bastante. Ele é muito bom. Que bom. Outro foco, você queria perguntar algo, Ana Paula? Comentar algo? A última coisa que eu queria mencionar, antes de terminar minha fala, é sobre a questão das reuniões devocionais. Outro objetivo é realmente que cada criança tenha uma reunião devocional na sua casa. Então, é uma atrelada à aula Bahá'í, né? Então, esse é um dos desafios agora, mas o importante é que já tem objetivo, já tem livrinho de oração para a criança, já foi criado um vídeo especial dirigido às crianças para convidá-los a explicar o que é uma devocional, como é que se faz uma devocional, o que se precisa para ter uma devocional e criar esse momento de união entre a família, porque não tem momento mais lindo dentro da família do que o momento que a gente senta, faz oração e louva a Deus. É só experimentando, né? Então, cada criança que puder levar isso para a sua casa vai fazer, como fala a Ana Paula, vai criar um ponto de luz na sua casa, né? E Deus sabe que influência terá essa luz na casa dessa criança. E com isso termino minha fala. Grata, querida Helena, maravilhoso. Acho que todos nós vamos sair daqui mais animados, ainda inspirados e com conhecimento de como abordar para convidar para participar de uma aula Bahá'í para criança. Maravilhoso.